A gente vem, ao longo das últimas aulas, resolvendo alguns problemas que envolvem análise diferencial. E aí, a seleção desses problemas é justamente devido à análise física e algumas considerações que nós precisamos fazer. Então veja que a gente começou, por exemplo, lá na primeira questão, fazendo análise de simetria, condição de limitabilidade. Na segunda questão, onde eu tinha uma condição de contorno que eu conhecia a velocidade em ambas as posições. Nessa terceira questão, a gente avaliou a tensão, né, como uma possível condição de contorno. Então, eu aconselho a vocês revisitarem esse problema, tá? E agora, a gente vai identificar aqui um escoamento que ocorre devido à movimentação de uma superfície. Então, eu tenho uma superfície plana que está fixa, então essa é a superfície inferior, e eu tenho a superfície superior em movimento. Então, eu vou até ler aqui com vocês o enunciado, tá? Avalie o perfil de velocidade de um escoamento em um espaço estreito, situado entre duas placas paralelas infinitas. Considere que a placa inferior como estacionária e a placa superior em movimento constante. Então, a placa superior tem velocidade nessa direção x, avaliada como sendo u. E aqui, eu tentei fazer uma representação para vocês, tá? Eu tenho a figura do enunciado, mas eu tentei montar uma outra figura aqui para a gente avaliar e discutir um pouquinho com mais detalhes. Observe que eu tenho um fluido entre duas placas e essa placa está em movimento. No momento em que é dito, por exemplo, que as placas são infinitas, o que isso quer nos dizer? Qual a informação que a gente consegue extrair desse detalhe? Então eu coloquei aqui a vista lateral e a vista superior. Isso significa, observe que a gente fez uma análise muito semelhante lá no problema 2, que dos cilindros, que essa dimensão ela é muito maior do que a distância entre as placas. Então, no momento que eu faço isso, eu estou preocupado com a variação de velocidade nessa direção, onde as placas são consideradas como infinitas? Sim ou não? Não. Então, essa palavra, né, essa expressão está já me trazendo esta informação. Aí, às vezes a palavra, por exemplo, infinito pode soar estranho, né? E aí eu vou trazer já um exemplo também para representar isso. Nesse caso, infinito significa dizer que é muito maior do que a distância entre as placas. Então, isso daqui, gente, é um tipo de viscosímetro também, tá? Viscosímetro de placas paralelas. Então, eu coloco um fluido, essas placas possuem aí menos de 1 milímetro de distância entre elas, e aí eu vou fazer a análise do perfil de velocidade e das tensões que surgem desse fluido para determinar a viscosidade. Então, observem que essa palavrinha infinitas, ela está relacionada à direção em que eu posso desprezar a transferência de quantidade de movimento. Caso eu não consiga fazer isto, eu vou ter que resolver uma equação diferencial parcial, né? Então, todo cuidado é pouco com essas avaliações. Tudo bem? Deixa eu retornar agora ao tamanho original. Dúvidas até aqui? Ou ficou claro para vocês a explicação? Ficou claro, professor. Ok. Então, vamos começar. Hipóteses simplificadoras. Quais são as hipóteses que nós vamos adotar? As clássicas, né? Fluido newtoniano e fluido incompressível. O que mais? Regime permanente. Então, regime permanente. Cuidado, viu? Tem problemas que o regime permanente não pode ser aplicado. Só são essas hipóteses que vocês iriam adotar? Tem mais.
mas não tô lembrando também. Observe que se essa placa se mover com a velocidade muito elevada, eu vou ter a presença de turbilhonamentos. Então, eu preciso garantir que U é pequeno o suficiente para que o escoamento seja laminar, né? Então, outra hipótese que a gente colocou. Outra hipótese. A gente acabou de falar, né, das placas paralelas. Isso significa dizer que A é muito... Essa dimensão, né, A é a distância entre as placas, é muito menor do que as outras duas dimensões. Eu vou chamar as outras duas dimensões de B e de W, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, B e W são muito maiores do que A aqui no nosso caso. Okay. Tá claro para vocês as hipóteses? Alguém não entendeu? Ok. Então, se está claro, vamos dar continuidade. Então, eu vou deixar as hipóteses desse jeito. E caso nós tenhamos a necessidade, a gente volta aqui e adiciona mais hipóteses, tá? Então, vamos lá agora para a nossa análise física. Primeira coisa, dado o problema, qual é o sistema de coordenadas adequado para resolvê-lo? Cartesiano. Então, coordenadas cartesianas. Se eu estou trabalhando com coordenadas cartesianas, vai aparecer aí um Vx, um Vy e um Vz, né? Então, inicialmente, a gente não sabe, né? Mas Vx, ele pode variar, por exemplo, com x, y, z e o tempo. Então, eu vou fazer essa mesma análise para as três direções. E aí eu preciso que vocês me indiquem quais são as simplificações que vocês iriam fazer aqui, né? E aí, como é que fica? Eu já cortava de cara o tempo e o Z, né? Então, se está em regime permanente, veja que isso a gente fez em quase todos os casos, né? Pelo menos até agora, todos os casos a gente conseguiu tirar a dependência temporal, tá? Cuidado, mais uma vez, isso não é uma regra, tá? Existirão casos aí que a dependência temporal ela terá de ser avaliada. Por exemplo, se eu estivesse analisando esse mesmo problema, só que a partir do momento em que a placa começou a se movimentar, eu teria que analisar a dependência temporal. Eu tenho Vy. Veja, y está para cima, tá? Não. Não tenho Vy, então Vy é igual a zero. Aí daqui, eu preciso analisar isso daqui. Veja que faltou a gente colocar uma hipótese simplificadora aqui. Para que não tenha Vy. Não tem porosidade, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Paredes não porosas. Cuidado com o critério de paredes porosas, tá? Caso esteja sendo avaliado isso, observem qual modificação vocês terão de avaliar. Eu tenho VZ. Creio que não, professor. A gente não tem VZ justamente por conta da dimensão ser muito grande, né? Por conta das placas serem infinitas. Então, VZ, eu não estou avaliando o escoamento, por exemplo, do fluido na direção Z. Então, VZ também é igual a zero. Conforme o Edson já havia comentado, eu não tenho a dependência temporal. Então, simplifico aqui o tempo. E agora eu preciso identificar. Vx varia com x, y, z. Qual é a dependência de Vx? E aí, como é que vocês podem me auxiliar?
Eu acho que de cara, pelo mesmo motivo das dimensões, não, o Z não se aplica. Ok. Então Vx varia com x e y. No caso, não tem aquele negócio na da velocidade não depender também da mesma direção, quer dizer, no eixo, né? E que negócio é esse? No caso, a velocidade não vai depender de x também, né? Tudo bem, mas onde foi que a gente falou isso? É, Ou falta falar? é, falta falar, acho que é simplificadora, né? Falta simplificadora ainda. Uhum. Que hipótese é essa? Qual o Regime nome? plenamente desenvolvido. Exatamente. Então, regime plenamente desenvolvido ou, como o João colocou aqui, desprezando os efeitos de Bohr. Eu tenho um escoamento plenamente desenvolvido. Ou desprezando, né, os efeitos de Bohr. Então, tá aí a nossa análise física, né? Deixa eu só simplificar aqui. Então, eu avaliei que Vx não está variando com x, Vx depende apenas de y. Então, se vocês olharem, por exemplo, a questão 3, eu vou ter uma análise física muito semelhante a esta. Porém, o perfil de velocidade, as condições de contorno serão completamente diferentes, tá? Após completar a análise física, eu vou avaliar agora o meu equacionamento matemático. E aí o equacionamento matemático, ele começa com as equações de Navier-Stokes. Então eu vou pegar as equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas e colocar aqui para vocês. De posse deste problema das equações, da equação da continuidade, eu preciso fazer as simplificações. Então vamos lá. Eu tenho aqui 4 termos expressos na equação da continuidade. Eu preciso identificar com toda certeza, né, quais termos aqui são iguais a zero para obter a minha resposta. Então, eu observo que o primeiro termo avalia a variação da massa específica com o tempo. É igual a zero ou diferente de zero? Zero porque eu não tenho dependência temporal, regime permanente. Vx, a gente acabou de avaliar que ele é diferente de zero. Então, eu não vou nem mexer aqui nesse momento em Vx, tá? Vy e Vz, nós avaliamos e identificamos que Vy e Vz são iguais a zero. Então, a equação da continuidade fica derivada de ρ Vx dx igual a zero. Como ρ é constante, né, fluido incompressível, o ρ sai da derivada e vai ficar dvx dx igual a zero. Então, a resposta que a gente tem, né, da equação da continuidade é essa expressão. Essa expressão indica que o meu escoamento está plenamente desenvolvido. Indica que eu não tenho variação de velocidade na direção x. E isto a gente tinha avaliado tanto na análise física quanto lá nas hipóteses simplificadoras, né? Então o escoamento estava plenamente desenvolvido, eu não tenho variação de velocidade na direção x. Então, até o presente momento, a gente consegue justificar o que está acontecendo matematicamente com o problema físico. Vejam que a parte principal da disciplina é justamente essa, tá? Às vezes a gente se preocupa muito com a equação, com resolver EDO e tudo mais, mas o que eu quero que vocês entendam é a relação da equação que vocês obtiveram, ou da expressão da equação diferencial, com o problema físico que vocês estão identificando. Então, se a gente conseguir a maturidade matemática o suficiente para fazer essas análises, já será aí uma vitória muito grande, tá? Até aqui, alguém está apresentando alguma dificuldade, não entendeu algum passo? Então, de posse do resultado da equação da continuidade, eu vou agora tentar avaliar a equação do movimento, as equações de Navier-Stokes. E a equação de Navier-Stokes eu já coloquei aqui expressa em coordenadas cartesianas, que foi a forma que a gente avaliou. Então a gente tem que pegar as equações de Navier-Stokes, identificar as simplificações para colocar aqui quais são as simplificações plausíveis, né? E aí eu vou precisar do auxílio de vocês.
Eu vou começar pela direção Y e pela direção Z. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei que Vy e que Vz são iguais a zero e Vx é diferente de zero. Então, provavelmente, aquelas equações ficarão mais simples, mais rapidamente, eu vou ter mais simplificações nas direções Y e Z, já que eu não tenho velocidade apresentada nessas duas direções. Então, vamos lá tentar fazer estas simplificações, tá? Então, na direção Y, inicialmente, eu tenho aqui ρ dvy dt, mais vx dvy dx, mais vy dvy dy, mais vz dvy dz. Quando eu observo esses termos aqui, do lado esquerdo da equação, eu identifico que Vy aparece em todos os termos. E Vy é constante e Vy é igual a zero. Então, eu já indico, olha, Vy, como é zero, suas derivadas também serão nulas. Então, todos os termos do lado esquerdo será igual a zero. Então, eu vou guardar essa informação. Lado esquerdo da equação, todo nulo. E aí, do lado direito, eu tenho dp dy, que eu não conheço, não sei ainda identificar. Então, dp dy, eu vou estar negativo, vai passar para o lado esquerdo como positivo. Então, dp dy é igual a... E vou observar agora esses termos finais. Veja que aqui aparece derivada segunda de Vy em relação a x, Vy em relação a y e Vy em relação a z. Como Vy é igual a zero, todos os termos dentro dos parênteses serão nulos também. E aí só vou ficar com dp dy é igual a ρ gy. No nosso caso, eu tenho, por exemplo, gravidade na direção y? Sim ou não? Sim. 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 Então eu não posso excluir a gravidade aqui, tá? Por favor, não cometam essa gafe aí. Então, na direção y vai ficar... Então, na direção y vai ficar dp dy é igual a ρ gy. Agora eu vou avaliar a direção z, para verificar como a gente pode simplificar. E assim como aconteceu com y, todos os termos aqui do lado esquerdo aparece Vz, e Vz é nulo, então todos os termos serão anulados. Eu tenho dp dz e depois eu tenho aqui os termos envolvendo a derivada segunda de z mais um ρ gz. Qual a diferença da direção y com a direção z? O que é que vai mudar na expressão? Não tem gravidade em G. Pronto. Então, ρ gz não existe, né? Não tenho gravidade na direção z nesse caso. Cuidado com isto, tá? Eu preciso avaliar qual é o sentido do sistema de coordenadas que eu estou avaliando. Então, por exemplo, se eu colocasse esse mesmo problema apontado na vertical, essa placa indo para cima, por exemplo, a gravidade não estaria mais em y, estaria em x, né? Cuidado com esse detalhe, tá certo? Então, eu vou ter a seguinte expressão, ó, na direção z ficou que dp dz é igual a zero. Dúvidas até aí? Isso comprova aquilo, né? Que a dimensão é pequena, né? Também. Não vai ter variação de pressão. Sim. E comprova outra coisa. dp dz é igual a zero. O que significa isso? Meu escoamento, por exemplo, está na direção x. Então, eu tenho dois motivos para que haja variação de pressão em uma dada direção. Ou eu tenho peso da camada de fluido, ou eu tenho escoamento nessa direção. Veja, em Z eu não tenho escoamento. E além disso, o peso da camada de fluido está na direção Y. Então, esse dp dz ser igual a zero, ele tem uma justificativa física. Eu não tenho gravidade nessa direção e nem escoamento nessa direção. Ao contrário da direção Y, né? Que eu tenho variação de pressão por conta da camada de fluido. Aí eu vou pegar aqui e vou pedir para vocês analisarem com muita calma. Olhando para essas duas expressões, eu ainda posso fazer uma simplificação. Qual é? Desprezar a direção y, professor, porque o A é muito pequeno. Exatamente. Por conta da proximidade que eu tenho entre as placas,
eu tenho realmente uma variação de pressão em uma lâmina de fluido? Então, normalmente eu não tenho Não. nenhum instrumento capaz de aferir essa variação de pressão. Então, imagina só, eu tenho uma lâmina de fluido de menos de 1 milímetro. Então, na hora que eu pegar ΔP igual a ρGH, vai ficar ρ1000 vezes o G, 9,81 vezes H é 1 vezes 10 a menos 3. Essa variação de pressão ela vai ser medíocre, né? Vai ser de 10 Pascal. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então a diferença de magnitude, a importância que eu tenho dado a esse problema, ele realmente é necessário? A gente chama isso até de preciosismo, tá? Quando a gente pega e avalia a variação de uma dada variável, sendo que ela não tem uma influência tão significativa assim. Ficou claro para vocês isso? Sim. Então, vejam que a gente deixou essa etapa da disciplina por último, porque a gente precisa dos conhecimentos das outras etapas para poder fazer as simplificações. Então, se eu tenho domínio sobre os outros conteúdos, essas simplificações elas vão ficando cada vez mais naturais, tá? Então, eu vou até colocar aqui, tá? Que esse dPdy é igual a ρgy, eu concordo, mas eu posso ainda simplificar um pouco e falar que isso é aproximadamente zero, justamente por conta da pouca distância. Agora eu vou tentar identificar a direção x. Na direção x, eu tenho que o primeiro termo é a derivada de Vx em relação a t. Isso é zero ou diferente de zero? Qual a avaliação que vocês fazem desse termo? É zero. Zero porque eu não tenho a dependência temporal, regime permanente. Depois o segundo termo, Vx é diferente de zero. Eu posso zerar esse segundo termo? Pode. Pode, porque não depende de x. Não depende de x. E isso a gente comprovou na equação da continuidade. Então a equação da continuidade, a principal função dela aqui no momento da análise de perfil de velocidade é comprovar que esses termos aqui serão nulos, tá? É claro que isso nem sempre ocorre, tá, gente? A depender do problema, vocês não vão conseguir simplificar a equação da continuidade dessa forma. O terceiro termo, eu tenho Vy multiplicando a derivada de Vx. Então, Vx depende de y. Realmente, esse termo aqui é diferente de zero. Mas como eu tenho um Vy multiplicando, eu acabo zerando esse terceiro termo. E a mesma coisa com o último termo aqui, o quarto termo, né? Vz igual a zero, então acaba zerando esse termo. E além disso, Vx não depende de z. Então, dois motivos para o resultado ser igual a zero. Então aqui eu tenho o dp dx. O dp negativo, né, passa para o lado esquerdo positivo. Então fica dp dx é igual. Eu vou avaliar os termos dentro dos parênteses. Vx não depende de x, então essa primeira derivada, a segunda aqui, zero. Vx depende de y, então aqui é diferente de zero. E Vx não depende de z, então, não depende de z, então é igual a zero também. E nesse caso, a direção x, eu tenho gravidade na direção x? Não. Não. Então observem o número absurdo aí de simplificações que nós fizemos, né? Então ficou μ é igual à derivada segunda de Vx em relação a y, tudo isso é igual a dp dx. Então, essa é a nossa expressão. Até aqui, alguma dúvida? Algo que não ficou claro para vocês? Tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Professor, rapidinho, só. É porque o senhor tinha falado se fosse o tubo fosse vertical, quer dizer, as placas fossem verticais. Aí eu não entendi muito bem porque a gravidade seria em x, no caso. Se a gente mantivesse aqui o nosso desenho, né? Inclinasse tudo, o x não estaria apontando para cima e o y para o horizontal agora? Ah, tá. Eu estou girando todo o desenho, tá? Tudo bem. Agora sim, obrigado. Nada. Próximo passo, definir as condições de contorno. Então, deixa eu tentar deixar mais organizado aqui para vocês.
Tá aí as condições de contorno. Olhando para o nosso problema, vou copiar aqui, tá? Que eu acho que fica melhor. Quais são as condições de contorno que vocês avaliariam aqui? Quando y é igual a 0, Vx é 0. E quando y é igual a, Vx é igual a 1. Então, vou botar aqui primeira condição de contorno, segunda condição de contorno, vamos tentar avaliar. Então, quando y é igual a 0, né? E depois quando y é igual a A. Y não tem. Quando y é igual a 0, Vx vale quanto? 0. Vale 0. Então veja. Quando y é igual a 0, eu estou aqui na base. E Vx vai ser igual a 0 porque essa placa está fixa. Então, condição de não deslizamento, o fluido possui a mesma velocidade que a superfície, né? Como a superfície está fixa, em repouso, então Vx é igual a 0. E quando y é igual a A, o Vx ele vai apresentar o valor da superfície de cima, que nesse caso aqui é definido como U, que é a velocidade, uma velocidade constante. Por exemplo, U é igual a 2 metros por segundo, 1 metro por segundo e assim sucessivamente. Então, nesse caso, ambos os pontos eu conheço a velocidade. Aí agora eu pergunto a vocês, ó, eu vou pegar o mesmo problema, só que agora as placas continuam sendo infinitas, tá? Muito grande. Mas, ao invés dessa altura A ser um valor baixo, esse A é um valor muito alto. Então imagine aí um reservatório com 20 metros de profundidade, 50 metros de diâmetro, por exemplo. Então, um reservatório muito grande, você está promovendo ali a movimentação de uma superfície sobre esse reservatório. Como é que ficariam as condições de contorno? O comprimento dele é infinito, professor? Sim, igualzinho. A única coisa que eu mudei é que A deixou de ser um valor pequeno e passou a ser um valor muito grande. Mas o tubo é infinito, né? Então, assim, é irrelevante. Em relação Será que é irrelevante mesmo? à dimensão do comprimento. Observe que eu poderia analisar esse problema de duas formas. O primeiro é exatamente como está aqui. Se esse A fosse muito grande, por exemplo, lá no fundo a velocidade do fluido seria igual a 0 porque a superfície está em repouso, e na superfície superior a velocidade do fluido é a velocidade da própria superfície. Mas eu poderia utilizar outra condição de contorno. Eu poderia, por exemplo, se a gente colocasse a origem, por exemplo, na parte superior, eu poderia dizer que quando y é igual a 0, a velocidade é a velocidade da superfície. E aí, como eu falei, se A for muito grande, esse muito grande ele tem um significado físico. Eu teria que falar, por exemplo, que y tendendo a infinito, a velocidade naquele ponto seria 0. Ou melhor, y tendendo a infinito, o meu fluido, que está muito distante da região de influência dessa superfície, ele vai estar em repouso. E quando o fluido está em repouso, qual é o valor da tensão? Não tem tensão, né? Não tem tensão. Então, veja que se fosse avaliado, por exemplo, um problema em que A é muito grande, eu poderia falar que quando y tende a infinito, a velocidade é 0. Quando y tende a infinito, a tensão é 0, ou seja, a derivada é 0. Então, se eu conseguir fazer essas análises, eu vou simplificar bastante meu problema. Eu vou pegar uma superfície. Tá aqui essa superfície, tá? Essa aqui é a superfície móvel. E essa superfície, ao invés de estar próxima da outra, está muito distante. Então observe, o fluido
tentar representar o fluido aqui, tá? O fluido que se encontra entre essas superfícies, quando a superfície superior começar a se movimentar, o que acontece? O fluido que está próximo à superfície superior, ele vai acelerando. Então, deixa eu tentar... O fluido ele vai acelerando. Então, eu tenho aqui o movimento de fluido. Certo? Conforme esse fluido aqui... Deixa eu colocar até uma figurinha melhor. Que a velocidade começa nesse sentido aqui, né? Então, a velocidade ela está elevada nesse ponto e ela vai reduzindo. Vai chegar um momento em que uma parte do fluido ele já nem sente mais a influência da movimentação da placa lá em cima, não é? Então, vamos supor, daqui para baixo, a velocidade do fluido continua sendo toda igual a zero. Consegue imaginar essa situação? Então, o que significa? Se eu fosse avaliar as condições de contorno, vamos botar o zero aqui em cima, tá? Quando y é igual a zero, eu conheço a velocidade. E quando y é igual a A, lá embaixo, eu também conheço a velocidade do fluido. A velocidade do fluido é igual a zero, porque o fluido nem sequer consegue sentir a presença da placa superior, de tão longe que está. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Esse ponto aqui que está tão distante, que ao invés de falar que quando y é igual a A, eu poderia falar quando y tende a infinito, a velocidade do fluido é zero. Ou quando y tende a infinito, como não tem movimentação de fluido, eu não tenho tensão. E se eu não tenho tensão, a derivada da velocidade de Vx, aqui no caso em relação a y, seria igual a zero. Então eu estou trazendo novas condições de contorno que podem vir a ser utilizadas para resolver um problema caso a dimensão seja muito grande. E aí que entra. Por exemplo, quando eu falo A é muito grande, às vezes a gente acha que infinito é um valor absurdo, né? 10 mil, 100 mil metros, por exemplo. E não é. Se eu tiver uma superfície, essa superfície está se movendo com a velocidade de 1 metro por segundo, por exemplo. É capaz do fluido se movimentar nos primeiros 30 centímetros, vai depender da viscosidade, né? Claro. E depois, os demais centímetros, eu já não consigo mais identificar a presença dessa superfície. Então, essa distância, para este caso, ela se tornou, entre aspas, o infinito. Então, é como se a gente estivesse tentando representar algo matematicamente, e isso vai simplificar as nossas equações. Ficou claro ou está mais complexo para vocês? Então, o que eu estou tentando trazer é algumas distâncias, elas podem ser consideradas como infinito. Basta que a gente consiga identificar que uma dada ação, ela não consegue influenciar a partir daquela distância. Ela não tem influência naquela distância mais. Então, a placa se moveu e numa distância igual a 1 metro, o fluido já não sentia, por exemplo, mais a presença da placa. Então, esse 1 metro, ele se tornou para o problema o infinito. Não é o nosso caso em questão, tá? O nosso caso, o valor de A, ele é um valor pequeno e a gente conhece as velocidades nos dois pontos. Em y igual a zero, na base, e em y igual a A, na superfície superior. Então, se eu conheço as condições de contorno e conheço a equação diferencial, então eu consigo determinar a minha solução agora, né? E com isso, de posse da equação diferencial e de posse das condições de contorno, a gente consegue resolver e obter o perfil de velocidade. Então, a gente já está na etapa final aí do nosso problema, né? Então, o primeiro ponto é obter a equação diferencial junto com as condições de contorno. Assim como nós fizemos nos demais casos, para que a gente não fique repetindo dp dx, a gente vai chamar dp dx aqui de beta, tá? Então, só para vocês lembrarem aqui, eu vou deixar também marcado. Nesse caso, basta a gente fazer a integração para depois aplicar as condições de contorno. Então, eu tenho beta é igual a mi d2vx dy2. O mi está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, então vai ficar beta sobre mi.
igual, ou dvx, d2vx, dy2 igual a beta sobre mi, né? Como é que eu faço para resolver essa integral? Preciso de alguma metodologia específica ou você já sabe resolver? Então, basta integrar dos dois lados, né? Na hora que eu integro, aqui tem a derivada segunda, vai virar a derivada primeira. Vai aparecer um beta sobre mi vezes y mais a constante de integração. Então, essa foi a minha primeira integração. Quando eu faço isso daqui, veja que nenhuma das minhas condições de contorno são avaliadas, ou é avaliada, na derivada, né? Ambas as condições de contorno avaliam o valor da velocidade. Então, eu já posso fazer a segunda integração. Na hora que eu faço a segunda integração, então vai aparecer Vx é igual a beta sobre 2mi vezes y ao quadrado, mais c1y, mais um c2. Ao fazer isso, basta agora que eu consiga pegar e aplicar as condições de contorno, né? Então, vou colocar aqui o perfil de velocidade, como ele ficaria de forma geral, sem a obtenção das condições de contorno. Então, agora eu faço substituição. Olha, quando y é igual a zero, Vx é zero. Então, eu vou substituir aqui nessa minha expressão. Vou colocar junto aqui, tá? Para a gente conseguir visualizar. Então, quando y é zero, Vx é zero. O que é interessante nesse caso, né? Isso daqui que vocês estão vendo, a primeira condição de contorno, a gente chama de condição de contorno homogênea. Que o valor no ponto é igual a zero, tá? No ponto zero, o valor da função é igual a zero. E muitas vezes é isso que a gente precisa para resolver os problemas, né? Isso facilita bastante aí no sistema. Então, já quando vocês estiverem definindo os pontos, né, de coordenadas, qual é a origem, tentem buscar esses valores, tá? E o outro é quando Vx é igual a 1, o y é igual a A. Resolvendo esse meu sisteminha, eu consigo o meu perfil de velocidade. Então, no primeiro caso, veja que isso aqui eu não preciso nem resolver realmente um sistema, né? Na primeira equação eu já consigo identificar que C2 é igual a zero. Então, 0 é igual a zero ao quadrado vezes alguma coisa dá zero. C1 vezes zero dá zero. Então, C2 obrigatoriamente é igual a zero. E no segundo caso, eu tenho, já que C2 é igual a zero, vai ficar que C1, U sobre A, né, menos beta sobre 2.000 A. Então, a gente consegue aí resolver rapidamente. De posse disso, vou substituir o valor de C1 e de C2 na minha expressão principal. C2 é igual a zero e C1 é justamente a expressão que eu falei para vocês. Então, o meu perfil de velocidade, ele fica expresso dessa forma. Quando eu faço isso, eu preciso verificar se esse perfil ele está condizente com o meu problema físico. Então, eu vou pegar, por exemplo, o ponto zero. O meu problema físico indica que quando y é igual a zero, Vx é igual a zero. Se eu substituir y igual a zero aqui, Vx dá zero? Dá. Então, isso é um indicativo que a resolução ela foi feita corretamente, tá? Então, eu preciso sempre fazer esse retorno aqui para observar se a minha solução ela está adequada ao meu problema, se a minha função ela representa o problema físico. Veja, eu posso agora selecionar o seguinte. Isso aqui que a gente está avaliando é, por exemplo, um viscosímetro. E como é que funciona o viscosímetro? Ele começa a avaliar, por exemplo, qual é, ao se mover essa placa, qual é a tensão que surge na placa inferior. Então, tem um instrumento acoplado a essa placa inferior que vai mensurar essa tensão. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a viscosidade, sabendo que eu preciso conhecer a tensão, como é que eu pego, saio daqui para a determinação da viscosidade? Tem que derivar, né? Velocidade também, né? Então, por exemplo... Um tubo de Piton, uma coisa assim. Não precisa. Se você conhece o perfil de velocidade e você está analisando, por exemplo, o perfil de velocidade numa dada posição.
Então eu tenho que, e eu sei qual é a tensão na placa. O instrumento está aferindo a tensão nessa placa inferior. Então Deriva, né, professor? eu uso a lei de Newton da viscosidade. Tal é igual a menos μ dvx dy aqui no caso. Então eu derivo. Eu vou derivar de modo genérico? Não, eu derivo e aplico no ponto zero aqui, né? Que é onde está aferindo a tensão. Derivo, aplico no ponto zero e isolo μ. E aí eu vou ter um determinador de viscosidade. Vocês conseguem visualizar isso? Eu tenho uma expressão tal. É tal xy ou tal yx? Então, x, y. Todo mundo concorda? É x que depende de y. O primeiro termo é o quê? O segundo termo significa o quê? O primeiro termo é a direção da quantidade de movimento, da transferência de quantidade de movimento, e o segundo termo é a direção do escoamento. Então eu tenho essa expressão aqui da lei de Newton da viscosidade. O que é que eu preciso fazer? Eu não tenho um perfil de velocidade? Pego o perfil de velocidade, derivo. Eu preciso derivar? Não, já tem ali a derivada dele. Já tem a derivada, então veja que eu posso economizar tempo, né? E vou aplicar a derivada no ponto A. Então eu conheço C1 e conheço Y naquele ponto, né? Na base aqui, que é igual a zero. Então a derivada, quando Y é zero, é simplesmente o C1, não é? Sim, não? Sim. Então a derivada, quando y é zero, é simplesmente C1. Eu estou avaliando a derivada em um ponto específico. Substituo nessa expressão. Então veja, eu conheço o valor da derivada, conheço a tensão, a única variável que eu não conheço é μ. Isolo μ e eu vou ter um determinador de viscosidade. Tá claro para vocês? Tá mais claro, mas pelaquela outra equação, não daria para isolar o μ também, não? Que outra equação? Aqui do perfil de velocidade? É, do perfil de velocidade. Mas quando você está avaliando isto, veja que a velocidade é zero, não é? É. Quando eu tenho um escoamento, o fluido que está em contato com essa superfície inferior, ele está fazendo com que ele está tentando, né, fazer com que essa superfície se mova. Ele não vai fazer uma tensão sobre a superfície? Vai. Então, o seu instrumento está aferindo justamente essa tensão que o fluido está fazendo. Então, é por isso que a gente está deixando em função da tensão. Entendeu? Entendi, sim, entendi. E o beta poderia voltar, né, pro valor dele? Pode. O beta é o dp dx, né? Então, vou até deixar aqui, ó, a minha expressão como ficaria. O único trabalho que eu teria que fazer é isolar o μ aqui. Certo? E aí eu tenho um determinador de viscosidade. Esse tal é aplicado quando y é igual a zero, tá? Só vou colocar essa observação aqui.